Bom dia, pessoal, estamos aqui continuando o nosso estudo a respeito da ligação dos números de 1 até 9 vistos pela numerologia pitagórica com os planetas, tá? Chegamos aqui ao final do nosso vídeo, onde a gente vai falar um pouco, analisar a correlação do número 9 com o planeta Marte, que é uma das mais difíceis, assim, uma das mais paradoxais que tem, porque o número 9 na numerologia pitagórica é visto como aquele altruísta, humanitário, aquela pessoa solidária, preocupada com os problemas da humanidade, com o que eu posso fazer pelo bem-estar geral, certo? Uma pessoa que muitas vezes tem até uma visão ecumênica, espiritualmente falando, uma pessoa que vê que todas as religiões têm uma realidade, têm uma verdade consigo, contraposto a esse cidadão Marte, que tem esse nome em Roma. Quando em Grécia ele é conhecido com o nome de Ares, mas é o deus da guerra do mesmo jeito. A gente aqui, de vez em quando, da Terra, consegue ver a olho nu esse planeta Marte e ver que ele é avermelhado. Daqui a gente vê a vermelhidão dele. Então isso já faz a gente pensar, né? Conflito, sangue, guerra, atribulações daquela natureza, né? Então, o que tem a ver planeta guerreiro com esse número 9 que está preocupado com o bem-estar da humanidade? Um paradoxo tão grande que eu só comecei a conciliar ele, conseguir fazer isso quando eu comecei a perceber que uma pessoa da energia número 9 tem uma ânsia, tem um desejo muito grande de resolver as dores, os problemas da humanidade. São pessoas que estão realmente em busca de ir para esse combate espiritual contra a fome, contra a guerra, contra as dores, contra a morte, contra as doenças, para poder trazer para as pessoas a saúde, poder trazer alimento, poder trazer vida, poder trazer uma esperança, poder trazer o positivo. Pessoas da energia número 9 têm isso muito grande dentro de si, tem isso muito pronunciado. Um desejo de fazer o bem prevalecer contra o mal em todos os seus aspectos, em todas as oposições que existem, certo? Então isso é onde eu comecei a ver essa relação, certo? Aí tem uma coisa bem interessante também, que Marte, no nosso mapa astral, fala de um aspecto da nossa vida no qual a gente pode se destacar. Às vezes isso tem a ver com a vocação profissional, às vezes não, tá? Mas muitas vezes está lá. Então, verifica depois no seu mapa astral, onde é que está Marte, qual casa, qual signo ele está, que isso fala muito de algo que você pode fazer, que você provavelmente tem um talento, tem uma proeminência, tem algo assim que vai fazer você se sentir próspero, se sentir próspera, realizando aquilo, certo? E aí, isso também tem uma correlação com o número 9, no sentido de que todos nós aqui temos alguma coisa que fazer pela humanidade. Eu, pelo menos, acredito nisso. Nós temos alguma coisa, alguma diferença que fazer. Então, é esse senso de causar uma diferença, de trazer uma positividade, de realmente ser útil para esse bem-estar coletivo, esse bem-estar humanitário que o número 9 conspira, que ele busca, que ele fala. Pessoas que têm essa energia muito forte sentem isso já de uma forma muito intensa, que a pessoa dificilmente consegue fugir a isso. Mas não é assim que funciona, que só quem tem lá uma ligação com o número 9, assim, é uma coisa humana. É uma coisa humana. Todos esses números que a gente está falando aqui, de 1 até 9, todas as pessoas têm todos os números. A diferença é a intensidade, a diferença às vezes é o estímulo que a pessoa recebeu ao longo da vida, é alguns detalhes assim. Mas todos nós, eu acredito, temos alguma coisa que fazer pela humanidade. Então isso gira em torno também da descoberta e entendimento do nosso propósito espiritual. Qual é o combate que eu vim combater? Por exemplo, a pessoa é advogada. Então a pessoa está buscando justiça de alguma forma. A pessoa é enfermeira. Então a pessoa está buscando tratar a saúde dos outros de alguma forma. O cidadão é numerólogo. Então ele está buscando combater a ignorância, trazendo conhecimento de alguma forma para as pessoas. Então é um combate espiritual. Eu vejo assim, pelo menos as pessoas que eu mais me associo, as pessoas que eu mais me aproximo, as pessoas que mais procuram o atendimento comigo também são pessoas que estão procurando, seja pelos números da numerologia, seja pelos arcanos do tarô, da consulta, estão procurando uma forma de entender o que eu posso fazer aqui nesse mundo, aqui nesse planeta, que cause uma diferença positiva, que resolva as coisas de alguma forma. E aí é muito interessante quando a gente vê assim, que tem pessoas que esse desejo é tão intenso, de auxiliar o mundo, de fazer uma diferença na humanidade, tão intenso que se a pessoa ainda não foi capaz de fazer isso, ainda não encontrou assim, o seu papel, o seu propósito, a sua missão, a pessoa fica muito desnorteada, a pessoa sofre, a pessoa realmente sente aquilo
quase dói no coração da pessoa, porque ela ainda não encontrou alguma coisa que ela possa fazer que se sinta útil para a humanidade. Então isso a gente pode comparar, por exemplo, um soldado, um guerreiro, esse cidadão que foi feito para esse combate e ele está num lugar, num tempo que não tem que usar aquilo para o qual ele foi feito. Não tem um combate, não tem uma coisa a resolver. Que essencialmente essa é a palavra-chave assim, que eu vejo de ligação entre a energia do número 9 com a energia do planeta Marte. Essa pessoa em busca de um combate para resolver alguma coisa, para vencer alguma adversidade, vencer um inimigo, vencer uma atribulação ali que está se apresentando, para poder o seu reinado, o seu império, o seu mundo positivo, assim seja, né, reinar sobre aquele. Esses exemplos que eu já dei, a batalha pela saúde humana, a batalha pela justiça, a batalha pelo conhecimento, certo? Eu vejo essa ligação, planeta Marte, planeta guerreiro, e o combate que nós estamos travando aqui dentro das nossas vocações, ou a pessoa, por exemplo, que é dedicada ao bem-estar da família. Uma família, minha concepção assim, uma família estando bem, quantas pessoas se beneficiam dessa forma? Quantas e quantas pessoas, pelo fato de aquelas crianças ali, imagina aí, 2, 3, 4, 5 crianças, cresceram numa família que foi relativamente tudo bem e hoje são pessoas valiosas, são adultos, responsáveis com suas coisas, com suas vidas. É 5 problemas a menos na face da humanidade. Então essa coisa assim de qual é o meu papel é muito grande, é muito relativo, destoa muito de pessoa para pessoa. Então dei alguns exemplos aqui de profissões, mas nosso impacto que a gente pode fazer realmente é muito grande. Nesse sentido aí, o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo aqui, tem uma coisa também muito interessante do nosso mapa astral, tá? Mapa astral lá do momento do seu nascimento, que é a posição de Marte no seu mapa. Depois você pesquisa aí astrolink.com.br, faz o seu mapa lá e vê onde é que está Marte no seu mapa, porque aonde ele estiver, a casa, o signo, está falando alguma vocação que a gente traz, alguma coisa que a gente se destaca fazendo, alguma coisa que quando a gente realiza, quando a gente desenvolve aquela atividade, aquilo a gente tem uma proeminência, aquilo a gente tem alguma prosperidade naquilo dali, tá? Então pesquise isso depois para se entender melhor também, nesse sentido de qual é o meu papel aqui nesse mundo, o que eu vim fazer, por que eu estou aqui, qual a diferença que eu faço. Aí tem um outro detalhe também, falando de pessoas que têm uma ligação muito forte com o número 9, já, que são pessoas que têm que tomar um cuidado muito grande com o sentimento de raiva. Eu não sei se é o seu caso, se você já fez o seu mapa, se você sabe, mas, por exemplo, eu nasci dia 18. Aí isso já é alguma coisa, né? Tem mais coisa no meu mapa, mas enfim, nasci dia 18. Então já tem alguma coisa aí com o número 9, né? Pela somatória do 18, que 1 mais 8 resulta nesse número. Coisas que eu fiz, que eu falei, quando eu tava com raiva, foi um estrago muito grande que eu causei. Foi uma coisa assim foi muito complicado. Depois, assim, para reverter, para eu mesmo, a ressaca moral que ocasionou depois, assim, de eu, quando caiu a ficha, meu Deus, fiz isso, falei aquilo, meu Deus, quem sou eu e tal, e fico falando essas coisas aqui no YouTube, e faço uma coisa dessa, quem sou eu, é complicado. Então, se é o seu caso, se você já fez o seu mapa, se não fez, faça. Se está lá muito forte uma ligação com o número 9, atenção com o sentimento de raiva, tá? Que tem a ver com algumas coisas. Uma das coisas que tem a ver com o número 9 é no sentido de que são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande ao ambiente, às pessoas. Então, se a pessoa não está num momento assim de muito equilíbrio emocional, de muito equilíbrio espiritual, quando a pessoa não está assim bem situada nisso, às vezes influências externas passam assim, feito linha cruzada, a pessoa fica meio confusa, aquela sobrecarga de energia causa uma irritação, que às vezes a pessoa não sabe nem de onde é que está vindo aquele estresse, e às vezes a pessoa reagiu, falou alguma coisa que dentro da raiva causou um impacto bem complicado assim. Então isso é uma coisa que eu já percebi em mim, já observei nas outras pessoas, e que tem tudo a ver, certo? Número 9 com o planeta guerreiro, planeta vermelho aí, Ares, Marte, o deus da guerra. Então, essencialmente, a mensagem aqui é: qual é o combate que eu tenho que combater? Qual é a minha luta? Nisso, eu quero fazer um paralelo aqui com a história do Bhagavad Gita, que é uma história que eu acho muito linda, que se passa no contexto de uma batalha. Tem 2 exércitos de frente um para o outro, e aí tem um cidadão lá chamado Arjuna, que ele não está se vendo em condições de travar aquele combate,
porque são pessoas da família dele que estão do outro lado. Certo? Uma guerra gigantesca, proporções assim, gigantescas, ele não está se vendo em condições de ir para a guerra com os próprios familiares dele. Então Krishna se apresenta, Krishna que é visto pelo hinduísmo como a suprema personalidade de Deus, certo? O próprio Deus na Terra, e começa a orientar ele espiritualmente, trazer conhecimento para ele, certo? Então, uma das coisas que todo esse acontecimento me mostra, me transmite assim nesse contexto de batalha espiritual, é o quanto o conhecimento serve para a gente dissipar a ignorância que nos habita, certo? Porque Krishna passa algumas orientações para Arjuna. Uma dessas orientações está transformada naquela música do Geraldo Azevedo, que é muito querido a mim, que aí fala assim: quem tem a mesma atitude no ostracismo ou na glória, quem sempre fica contente com o que lhe é oferecido. Ou seja, a pessoa tem um pouco mais de equilíbrio, de equanimidade, para poder lidar com as coisas da vida sem se abalar demais com uma coisa negativa e sem se exaltar, sem se emocionar demais com uma coisa positiva, porque é o pêndulo. A pessoa vai para um extremo, depois foi para o outro. Então, manter o equilíbrio. É uma coisa que eu também estou procurando, tá? Fique tranquilo aí que tem muita coisa aqui que eu falo que eu estou aprendendo. Essa é uma delas, tá? Então, muito interessante isso. O número 9, também tem uma outra coisa que é importante, entender que é essa capacidade humana de também sentir a dor do outro, certo? Essa capacidade, como a gente falou no começo, de caridade, de sensibilidade, esse senso humanitário. E muitas vezes, se a gente pegar assim, esse conceito de um conflito, por exemplo, de uma guerra, de um combate ali, é um sofrimento compartilhado, certo? Todos ali que estão na linha de frente, às vezes eu vejo o meu colega sofrendo, eu sofro também com aquilo. Imaginando, né, todo aquele contexto que eu, pelo menos nesses 31 anos aqui, não vivi nada parecido. Mas tem a ver com esse sentimento de compartilhar as dores. Então essa correlação do número 9 com o planeta Marte, um grande paradoxo, que eu levei um tempo assim até começar a conciliar ele. Expliquei um pouco aqui como é que eu entendo isso, como é que eu vejo. Espero que sirva para vocês, espero que faça um sentido. A mensagem essencial, a mensagem central é despertar para, afinal de contas, qual é o meu combate que eu tenho que resolver aqui nessa vida. O que eu vim fazer aqui? O que é que eu sou útil aqui para essa humanidade? Que diferença eu faço? Tá? Espero que isso sirva, espero que isso te ajude. Se você pensou em alguém que pode gostar de ver isso, pode encaminhar o vídeo, tá? Eu agradeço e a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço.